O Carlito Neto gravou um vídeo sobre o Nunes Marques e o André Mendonça, e eu queria mostrar para vocês aqui para a gente poder acompanhar, meus queridos e minhas queridas. Não batemos a meta, mas eu vou estender a live aqui porque eu quero que vocês participem. Vamos ver se a gente bate a meta nessa segunda parte, gente. Vamos lá. Vou deixar o vídeo aqui e vamos rodar aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo. Deixa eu jogar aqui no começo e botar som. Vamos lá. Todo mundo acompanhou na semana passada a situação patética que o ministro André Mendonça e o ministro Cássio Nunes Marques tentaram de maneira quase que desesperadas defender os golpistas que estavam sendo julgados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Teve até a alusão de que eram senhores que estavam basicamente tentando adentrar aos três poderes e que não teve crime cometido, já que não se teve a consumação do crime. E aí eu me questionei, então quer dizer que quando alguém tenta tirar a vida da outra pessoa e aquele crime não se consuma, então não teve nenhum crime da tentativa? É esta análise que se faz a partir de agora? Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque muita gente esquece, mas é possível se ter um pedido de impeachment contra ministros do STF. Eu vou explicar para vocês isso aqui hoje, inclusive, e como é que funciona o instrumento que existe na nossa república, chamada freios e contrapesos. Lembrem vocês que em uma república tripartite como a nossa, a função do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário não é ter mais ou menos poder que o outro, mas sim um poder fiscalizar o outro. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que você seja membro do nosso canal, o apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aí na tela para vocês. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma situação extremamente complexa e, no mínimo, constrangedora envolvendo os três poderes no Brasil. A gente viu na semana passada o julgamento no STF dos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. E entendemos claramente que alguns artigos do Código Penal foram infringidos. E por conta disso se teve ali um julgamento com uma punição exemplar. Além da situação patética dos advogados que utilizaram o caso dos golpistas para poder conseguir projeção na mídia nacional e passaram vergonha, e inclusive seria cômico se não fosse trágico, já que parte dos indivíduos que estavam sendo defendidos por aqueles advogados ali claramente despreparados, antes eram defendidos por advogados públicos, né? Eram defensores públicos que estavam no caso defendendo eles, e da noite para o dia apareceram aqueles palhaços ali, basicamente para conseguir gravar vídeo para a internet e tentar em 2024, quem sabe, um cargo político, como bem lembrou o ministro Alexandre de Moraes. Só que de tudo que aconteceu, acho que o mais grave que eu posso elencar aqui foi como trouxe o Bernardo Melo Franco, a situação envolvendo o ministro Cássio Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Por quê? Muita gente não lembra que a função dos representantes do Poder Judiciário no STF é garantir a aplicação da lei. De acordo com o entendimento, inclusive, do Charlois de Secondé, o barão de Montesquieu, quando lançou o seu livro lá, O Espírito das Leis, em 1748, que ele sugeriu o poder sendo dividido ali em três: executivo, aquele que executa as leis; legislativo, aquele que cria as leis; e judiciário, aquele que fiscaliza a aplicação das leis, de maneira bem geral, para que você possa compreender, era para que se garantisse que o Estado republicano, como é o nosso, por exemplo, tivesse ali a funcionalidade garantida e que nenhum poder tivesse o uso exagerado da sua função, já que com a tripartição dos poderes você teria nenhum poder sendo mais ou menos poderoso que o outro, você também não teria ali, em tese, nenhum poder abusando dos seus limites, já que os poderes eles não teriam poderes ilimitados, eles se fiscalizariam e eles se complementariam. E o que aconteceu na última semana, no caso especificamente do julgamento dos golpistas do 8 de janeiro, em específico no que envolveu o voto do ministro Cássio Nunes Marques e o voto do ministro André Mendonça, foi algo vergonhoso para o judiciário brasileiro. Por quê, Carlito? Porque eles basicamente ignoraram o que está escrito nos códigos de leis e normas do nosso país para basicamente fazer ali a defesa do que os seus ideais pessoais acabam defendendo, né, na sua cabeça. E quando a gente coloca indivíduos para serem ministros do STF, eles não têm de levar para lá os seus preceitos pessoais.
Até porque o Estado brasileiro é laico e os códigos e normas brasileiras são feitos para todos, aqueles que têm uma crença igual ao ministro, aqueles que têm uma crença diferente da dos ministros, aqueles que têm a mesma ideologia do ministro e aqueles que não têm a mesma ideologia do ministro. E o que é que me chamou a atenção? Primeiro, a fala do ministro André Mendonça dando a entender ali que o golpe que aconteceu no 8 de janeiro foi algo muito estranho, inclusive se você levar em consideração que não se teve preparo ali do governo federal, que foi tudo muito fácil, sendo que ele foi ministro da Justiça, ele conhece como é que funciona a lei e ele sabe que não é obrigação do governo federal mandar na polícia do Distrito Federal. Ele sabe disso, mas mesmo assim embarca em teses golpistas para poder manter-se ali fiel a quem ele colocou no STF, que foi o Jair Messias Bolsonaro. Não diferente, por exemplo, do próprio Cássio Nunes Marques, que chegou a dizer, inclusive, né, dando a entender ali, entre aspas, que o que aconteceu, na verdade, era só um domingo no parque, e não se teve nada de tão violento, porque as pessoas que estavam ali, elas basicamente não tinham força para um golpe de Estado. E segundo, inclusive, o próprio André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, um golpe de Estado requereriam ali armas na rua, requereriam ali, por exemplo, forças armadas, e o ministro Alexandre de Moraes deu uma aula para ambos do que seria, na verdade, o que aconteceu no 8 de janeiro, que apesar de não se ter ali, por exemplo, tanques de guerra nas ruas, de não se ter, por exemplo, armas de fogo massiva na rua, foi uma tentativa de golpe de Estado e até o próprio ministro Cristiano Zanin lembrou que o artigo 359L, 359N... Ó, o Zanin votando certo, né, gente? Finalmente, né? Pô, vamos lá. Não fala meramente de golpe consumado, fala tentar e não consumar necessariamente. Porque se fosse assim, nenhum crime tentado seria crime. Uma pessoa que tenta, por exemplo, tirar a vida da outra, se ela não consegue tirar a vida da outra, ela não cometeu crime, ela deu ali 4 disparos de arma de fogo na outra pessoa e não tirou a vida dela. Ela não vai poder ser processada por ter tentado tirar a vida da outra pessoa, na tese que o André Mendonça e que o Cássio Nunes Marques desenvolveram. Não, essa é a tese que eles desenvolveram. Só que tem um ponto importante que eu preciso trazer aqui desta matéria do Bernardo Melo Franco, que a gente precisa lembrar que os ministros do STF, eles podem sofrer impeachment. E eu não quero dizer para vocês que eu vou solicitar o impeachment do ministro André Mendonça, do ministro Nunes Marques, mesmo eu podendo, porque qualquer um do povo pode solicitar o pedido de impeachment do ministro através do instrumento ali que a gente chama de freios e contrapesos. E onde é que seria esse pedido, Carlito? Seria feito no Senado, que seria onde o legislativo teria o seu presidente das casas, né? O próprio presidente do Congresso Nacional não seria ali o Arthur Lira. O Arthur Lira é presidente da Câmara dos Deputados. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado, que seria o Rodrigo Pacheco. Então, quando você vai solicitar o pedido de impeachment de um ministro do STF, o pedido é feito diretamente no Senado Federal. E é possível fazer isso, Carlito? É possível. Quando comete alguns crimes ali, ou se tem o entendimento de que algumas condutas criminosas aconteceram, o que a gente chama de crime de responsabilidade, a Lei 1079 da década de 50 estabelece lá no artigo 39 quais são alguns desses crimes, eu vou ler já para vocês, mas eu quero trazer aqui um trecho desta matéria do Bernardo Melo Franco. Cássio e Mendonça amanciam com golpistas para proteger Bolsonaro. Ministros fazem malabarismo jurídico e levam teses conspiratórias ao tribunal. Jair Bolsonaro passou, mas seus ministros de estimação continuam. O julgamento dos primeiros réus do 8 de janeiro expôs o legado do capitão no Supremo Tribunal Federal. Ele teve a chance de indicar 2 juízes e escolheu Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Desde que vestiram a toga, ambos se esmeram em defender os interesses do ex-presidente. Foi o que voltaram a fazer nos processos contra bolsonaristas que invadiram e depedraram a sede dos 3 poderes. Na quarta-feira, Cássio propôs que o primeiro réu fosse absolvido dos crimes contra a democracia. Justificou-se uma tese esdrúxula. Como o golpe fracassou, os golpistas só poderiam ser punidos por delitos menores, como sujar tapetes e quebrar vidraças. O ministro chegou a tratar os criminosos como inofensivos manifestantes. A controvérsia irritou inclusive o ministro Gilmar Mendes, que relembrou o ataque violento à sede do tribunal. A cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua, indagou-se o decano. Ao descrever a ação da turba, Cássio tentou pintá-lo como um grupo difuso e desorganizado, composto de aposentados e donas de casa, tadinhos, né? Pobres senhores que nada estavam fazendo e foram basicamente no domingo no parque tentar dar um golpe de Estado. A escolha de palavras foi estratégica. Se o crime não tivesse coordenação, não haveria motivo
mais à frente para identificar e punir o mandante. E quem seria, Carlito, o mandante? O senhor Jair Messias Bolsonaro, e o Cássio Nunes Marques sabe disso. Por isso que ele tentou reduzir ou minimizar, como a gente pode dizer, a situação do Bolsonaro. Mas sigamos aqui. O malabarismo para blindar Bolsonaro também marcou o voto de Mendonça. Sem corar, o ministro terrivelmente evangélico sugeriu que o atual governo teria facilitado a invasão e a depedração dos prédios públicos. O relator Alexandre de Moraes se irritou com a tese e classificou como absurda. Vossa Excelência vem ao plenário do STF, que foi destruído, falar que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó, protestou Alexandre de Moraes. O discurso de Mendonça combinou com a performance dos advogados dos golpistas. Nos 2 dias de julgamento, eles chamaram a atenção pelo despreparo e pelo atrevimento. O ex-desembargador Sebastião Coelho, que já havia pregado a prisão de Moraes, disse que os integrantes do Supremo Tribunal seriam pessoas odiadas ou odiosas. E aí a opinião dele, problema dele. Numa ditadura, isso não seria permitido, rebateu a ministra Carmen Lúcia. No lance de humor involuntário, o advogado Helwi Cativical confundiu o príncipe de Maquiavel com o pequeno príncipe de Antonier de Saint-Exupéry. Seria mais engraçado se ele não tivesse usando o resto do tempo para ofender e propagar fake news contra o ministro no tribunal. Bolsonaro está inelegível e foi delatado e parece cada vez mais próximo da cadeia. A democracia sobreviveu a seu projeto de demolição, mas ainda levará tempo para recuperar de todos os estragos recentes. No caso do Supremo, a tarefa será demorada. E a gente vê, né, por que essa tarefa será demorada, porque no caso de André Mendonça e Cássio Nunes Marques, eles têm apenas 48 anos e ficarão até 2047, se não acontecer, né, alguma outra coisa, se afastarem para concorrer a algum cargo político, acabar mudando desse plano para outro. Eles ficaram até 2047 como ministros do STF. E aí muita gente falou, Carlito, mas essa conduta que eles tiveram ali é conduta criminosa. Não tem como ninguém punir eles. Não tem. A lei, inclusive, do impeachment, que é a lei aqui, ó, a lei 1079 de 1950, está aqui na tela para vocês, ó, ela traz claramente no seu artigo 39, quando o ministro do STF comete crime de responsabilidade, pode ser considerado ali, por exemplo, o indivíduo apto a passar pelo processo de impeachment. E está ali, ó, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ponto 1. Alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Número 2, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Número 3, exercer atividade político-partidária. Número 4, ser patentemente desidioso, preguiçoso, né, pouco interessado no cumprimento dos deveres do cargo. 5º ou 5, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. É claro que um procedimento de impeachment não é algo muito fácil. Inclusive, eu até recomendo que vocês leiam ali o 39A, depois vocês leiam também o artigo 44, que fala sobre as etapas de quando é aceito o procedimento do impeachment envolvendo o magistrado do STF. Mas eu queria que as pessoas lembrassem disso para que esses ministros também compreendessem que nós, o povo, estamos atentos, porque é um absurdo o que aconteceu na última semana. Eu sei que muita gente, inclusive, perde meio que a crença na política por conta dessa situação. Imagina eu que estou todos os dias aqui tentando convencer a você que realmente tudo no Brasil e no mundo só se resolve por meio da política, porque Aristóteles diz que o homem é um animal político, que todas as decisões que envolvem você, que me envolve, que envolve o nosso entorno, está ligada à política, já que a política é a ciência das cidades, que a gente vive em sociedade. Por conta disso, a gente precisa compreender a política. E aí me vem 2 magistrados que simplesmente ignoram o que está escrito na lei para atender interesses privados, interesses particulares. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo, inclusive, o que é que vocês esperam desses 2 magistrados. Eu acredito que no caminho que eles estão seguindo, em algum momento eles correm o risco, sim, de acabar sofrendo impeachment, porque eles estão ultrapassando, sem nenhum tipo de escrúpulos, o limite do aceitável dentro da legalidade. Porque, como bem lembrou o ministro Alexandre de Moraes, defender que o próprio governo conspirou contra o governo é dar voz a conspirações golpistas. E você, como membro do STF, tem que garantir a lei e não manter discurso golpista. Eu queria que você comentasse aqui, por gentileza, isso. Queria pedir a você também para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, siga a nossa página também no Facebook. Eu criei outra página no Facebook para a gente poder compartilhar material também. Se você gosta então do meu trabalho, segue lá na nossa página também, porque como eu sempre digo no final do vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa
não quer escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo. Grande Carlito Neto, gente. Excelente vídeo dele falando sobre esses ministros aí golpistas dentro do Supremo Tribunal Federal e uma boa coluna do Bernardo Melo Franco, que para mim é o melhor colunista do Globo. Gente,